Oi gente, eu sou a Duda, integrante do PET Agroenergia, uma das monitoras do SOS Números. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo junto com você a questão 7 da lista de limites que disponibilizamos na sala do Classroom. Se você ainda não teve acesso, a gente vai deixar o link aí na descrição. Vai lá, tenta resolver e volta aqui para tirar dúvidas. Então, a questão 7 pede o limite de x... provavelmente vocês vão escutar nesse vídeo um bode, que fica, enfim. Pede o limite de x ao quadrado sobre... a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12 menos a raiz quadrada de 12 com o x tendendo a zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se há alguma indeterminação. Então, nesse caso, a gente vai estar, na prática, substituindo o valor, né, ao qual o x está tendendo na função, mas na teoria a gente está fazendo o x se aproximar de zero, de uma maneira que a gente pode praticamente dizer que é zero. Então, nesse caso, vai ficar no denominador... zero aqui, né, no x ao quadrado, vai ficar então raiz quadrada de 12 menos a raiz quadrada de 12, que vai dar zero, que já é uma indeterminação. E no numerador vai ficar zero, zero sobre zero, indeterminação. O que a gente faz? A gente vai ter que fatorar o termo, né, que está dando essa indeterminação. Nesse caso aqui a gente vai pegar o termo que tem a raiz, vai fazer a radiciação, que é o que tem aqui nesse retângulo amarelo. A gente vai repetir o termo e multiplicar pelo inverso dele, no caso, com o sinal positivo. E fazendo essa multiplicação, a gente vai ter, então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado, mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12 vezes a raiz de 12, menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12 vezes a raiz quadrada de 12, menos a raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado. Para resolver isso daqui, a gente tem que prestar atenção que esse termo daqui, ó, ele pode ser cortado com esse outro aqui, que é o mesmo termo com sinal trocado, né? Então, vai sobrar, então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado, que fica x ao quadrado mais 12. O que é que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar para vocês como que esse termo sai de dentro da raiz. Então, quando a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de x, isso daqui é a mesma coisa da gente estar dizendo que a gente tem um x elevado a 1 sobre 2. O que é que isso quer dizer? Que quando a gente aqui coloca esse termo elevado ao quadrado, a gente está elevando esse x a 1 sobre 2 ao quadrado. Então, fazendo essa potenciação aqui, a gente vai ter, então, x elevado a 2 dividido por 2, né, que vai dar igual a 1, então vai sobrar apenas o x. É o que aconteceu com aqueles termos que a gente resolveu nessa multiplicação daqui. Então, no caso, saiu esse termo daqui de dentro da raiz, e esse 12 saiu também aqui de dentro da raiz, baseado nessa explicação que eu dei, né? Então, ficou assim, sobrando apenas, então, o x ao quadrado. É o que eu vou colocar, então, aqui. Aqui em cima, então, a gente vai ter o x ao quadrado. Esse x ao quadrado, ele vai estar multiplicando o termo, né, ao qual a gente fez a multiplicação para radiciação. Nesse caso, assim. E aqui embaixo eu vou repetir esses termos, né, que a gente fez a multiplicação. Pronto, e agora aqui para resolver eu vou repetir esse termo, tá certo? Aqui em cima. Deixa eu colocar a raiz. Raiz de 12. E aqui embaixo, a gente já resolveu isso daqui, que dá x ao quadrado. Então, vou colocar aqui x ao quadrado. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho, aqui na parte do numerador, né? Eu tenho x ao quadrado, que está multiplicando tudo isso que está dentro do parêntese, e aqui embaixo eu tenho x ao quadrado. Então, eu posso cortar esses dois termos, né, na divisão. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar, então, apenas esse termo de dentro do parêntese. Nesse caso, a raiz, né, quadrada de x ao quadrado mais 12, mais a raiz quadrada de 12. Certo? Eu vou continuar aqui embaixo. Então, aqui, a gente já pode, então, fazer o quê? A substituição do valor do x, para qual o x está tendendo, nessa conta aqui, né? Porque não tem mais como ter uma indeterminação em polinômio. Então, nesse caso, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, no caso x é 0, elevado ao quadrado, mais 12. Então, isso daqui a gente vai ter a raiz, né?
quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 12. Então, como é que a gente resolve uma soma de raízes com o mesmo, a mesma potência, né? No caso, ao quadrado. A gente vai pegar o termo que está dentro da raiz e vai fatorar ele. Mas a gente, no caso, vai pegar dois números, né? Que multiplicando dá esse valor, no caso 12, mas que um desses números seja um quadrado perfeito, ou seja, que tenha uma raiz quadrada. Nesse caso da raiz de 12, eu tenho 4, que multiplica 3. 4, né, que é um quadrado perfeito, e o 3. 4 vezes 3, 12. Mesma coisa a gente vai ter para o... Eu vou repetir esse termo, né, já que é raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 12, né, mesma coisa aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu fazendo dessa maneira, eu posso até separar, né, como a gente está multiplicando... dentro da raiz está uma multiplicação. Então, a mesma coisa de eu estar reescrevendo é a raiz quadrada de 4, certo? Que está multiplicando a raiz quadrada de 3 a raiz quadrada de 4, que está multiplicando a raiz quadrada de 3, mais esse mesmo termo, né? Que é só a repetição, certo? Para resolver isso daí, então, eu posso já resolver. A raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. E repetir a raiz quadrada de 3 que está multiplicando ali. E soma, né? Está pedindo então a soma desse mesmo termo que está sendo repetido. Certo? Então, eu vou continuar agora aqui embaixo, nessa conta. Então, aqui a gente tem 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3. O que acontece aqui? A gente tem o mesmo termo com a potenciação da raiz, né? No mesmo valor. Então, a gente pode somar esse 2 com esse outro 2 aqui, que vai ficar então 4. E esse raiz de 3 a gente repete. Vai ficar então 4 vezes a raiz de 3. E esse é o resultado para essa questão 7, né, quando pede esse limite daqui com o x tendendo a 0. Se ficou alguma dúvida, é só você deixar aí nos comentários, a gente vai tentar ajudar. Agradeço pela atenção, por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo.